Está começando mais um programa Diálogos. Hoje nós temos a oportunidade de conversar com Edson Nery da Fonseca, que participou da fundação da Universidade de Brasília. A nossa conversa é mais sobre a sua formação intelectual, sobre as suas relações com a intelectualidade daquela época até os dias de hoje. Então eu gostaria de começar, Edson, querendo saber como foi a sua preparação, a sua formação e a sua mudança para Brasília. Eu tinha me mudado de vez para o Rio de Janeiro, depois de ter sido praticamente expulso de minha terra, porque um artigo meu desagradou muito o governador do estado e o reitor da Universidade do Recife, como se chamava antigamente a Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu primeiro, como recebi uma grande indenização por essa rescisão do contrato que eu tinha, eu fui primeiro conhecer os Estados Unidos. Trabalhei, recebi um convite para trabalhar na Biblioteca da União Pan-Americana e preferi outro convite que recebi para trabalhar na Fundação Hispânica da Library of Congress. Mas foi apenas 3 meses, eu peguei uma bronquite muito forte e resolvi voltar para a minha terra. E fui morar no Rio de Janeiro, certo que de lá não sairia mais. Acontece que, fazendo todos os concursos para a carreira de bibliotecário, que o DASP promovia, acabei fazendo o concurso para bibliotecário da Câmara dos Deputados. Havia 6 vagas e eu passei no concurso e fui efetivado e estava muito feliz na cidade maravilhosa, que acho que todo brasileiro tem 2 terras, a sua, onde nasceu, e o Rio de Janeiro, que é a namorada de todos, inclusive minha. E eu estava muito feliz no Rio de Janeiro quando o senhor Juscelino Kubitschek começou a cumprir a determinação constitucional de mudar a capital da República para o Planalto Central. E eu fiquei horrorizado, porque eu não queria sair do Rio de Janeiro, né? Mas não tinha motivos para alegar a não vinda para cá, porque eu tinha feito concurso, tinha sido efetivado na carreira. E um dia eu dizia a todos os responsáveis pela Comissão de Mudança da Capital que eu não viria, né? Não queria vir. Mas um dia uma empresa de mudanças passou pelo edifício onde eu morava e trouxe minhas coisas para Brasília. Então eu tive que vir, de modo que eu vim à força, e pelo próprio fato de ter vindo à força, eu não podia gostar de Brasília. Acontece que Brasília, nos anos iniciais, era uma cidade muito inóspita. No capítulo do meu livro de memórias sobre essa parte da minha vida, chama-se Poeira e Solidão, que era aquilo em que se resumia Brasília, né? Eu que bebia pouco, passei a beber muito. Eu que nunca tinha fumado cigarro, passei a fumar. Toda vez que um dinheirinho sobrava, eu pegava o voo da ponte aérea para o Rio de Janeiro, né? Até que um dia eu passava as manhãs em casa, lendo, e à tarde passava um ônibus da Câmara dos Deputados pegando os funcionários para levar, né? Até que um dia Darcy Ribeiro, que eu conhecia do Rio de Janeiro, do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, ele já tinha deixado de lidar com índios, né? Ele tinha sido do Museu do Índio, ele estava com Anísio Teixeira, daqueles admiráveis centros de pesquisas educacionais que a ditadura militar acabou. E ele me telefona, na época, ele tinha deixado a reitoria para o Frei Mateus Rocha, que era o vice-reitor, um frade dominicano, muito intelectual, tem um livro excelente sobre Dostoiévski. E o Darcy era ministro da Educação do governo de João Goulart. Ele me telefona e diz, olha, eu queria lhe convidar para ensinar a metodologia na Universidade de Brasília, porque os alunos, iniciamos já 3 cursos de mestrado, um em letras, outro em artes e outro em ciências humanas, e os alunos não sabem fazer dissertação de mestrado, não sabem como fazer notas de estudo. Eu queria que você viesse para a universidade fazer isso.
Eu digo, olha, eu acompanhei os estudos para a implantação da universidade e me sinto muito feliz e grato a você por me convidar para poder ir para essa bela experiência que me fez acreditar novamente nas universidades, no ensino universitário, porque até então eu não acreditava mais nas universidades federais. Como é que foi a sua relação com Darcy Ribeiro, com Anísio Teixeira, com essas figuras que fundaram e desenvolveram a Universidade de Brasília? Bom, eu tinha um excelente relacionamento com Darcy. Quando ele deixou o Ministério da Educação e foi ser chefe do Gabinete Civil de João Goulart, ele passou a morar na granja, ali no caminho para o Rio, aquela granja, como se chama? Sítio do IP. Era a residência foi a primeira residência do presidente da Nova Cap. Depois passou a ser a residência do chefe do Gabinete Civil. Fui visitar várias vezes lá, ele me convidava até para tomar banho na piscina de lá. Fui com a professora Cordélia Robalinho Cavalcante, que eu pedi à universidade para requisitar e vir me auxiliar aqui nos começos, né? Foram muito difíceis, mas todos estavam empolgados com a universidade, desde o reitor até o mais humilde servidor. Tínhamos consciência de que estávamos fazendo a melhor universidade deste país. Você sabe que ele tentou 2 vezes. Primeiro a Universidade de Brasília, depois ele foi exilado, perseguido. Eu estive com ele na Venezuela, trabalhei com ele, fomos presos juntos, porque a universidade foi invadida pelos militares. E anos depois ele foi deportado para o Chile. Eu, felizmente, fui libertado rapidamente. E depois nos encontramos, eu fui trabalhar com ele lá em Campos, de Goytacazes, onde ele estava criando uma nova universidade para renascer e recriar o ideário de Brasília. O que aconteceu efetivamente? Porque com a saída dele, que caminhos tomou a Universidade de Brasília? Olha, depois que ele foi para o Gabinete Civil, quem assumiu a reitoria da universidade foi Anísio Teixeira. E eu tive a sorte eu já tinha uma grande admiração por Anísio Teixeira, quando uma vez eu ainda morando no Rio de Janeiro, ele sofreu uma perseguição da parte do clero do Rio Grande do Sul, porque ele defendia a escola pública, né? E eu era presidente da Associação Brasileira de Bibliotecários e fiz a associação publicar no Jornal do Rio um manifesto em favor de Anísio. E eu tive a sorte de despachar com ele toda semana na reitoria, né? E conversávamos mais sobre religião do que sobre ensino, porque Anísio tinha sido, como eu, aluno dos jesuítas, tinha perdido a fé porque os jesuítas não o agradavam, e eu também tinha sido aluno dos jesuítas no Recife, e tinha perdido a fé, mas tinha recuperado porque tinha encontrado a ordem beneditina, né, que é completamente diferente da Companhia de Jesus. E como é que foi essa sua adaptação? Eu estou muito interessado também porque a sua relação com Gilberto Freire foi muito forte, muito próxima. Foi antes ou posterior à sua vinda para Brasília? Muito anterior. Eu concluí o curso ginasial antigo em 1939. Havia 3 escolas superiores no Recife, não havia ainda faculdade de letras, que seria o ideal para mim. Havia as escolas de medicina, de engenharia e direito, e eu escolhi direito por exclusão de medicina e engenharia. E para fazer o curso superior tinha que se fazer o pré-jurídico, ou o pré-médico, ou o pré-engenharia. Eu fui fazer o pré-jurídico e no primeiro ano do curso pré-jurídico, o professor de literatura